E se aquilo que você chama de sensibilidade for na verdade uma sentença? E se o dom de sentir o que os outros escondem for também a chave para abrir portas que ninguém ousa atravessar? Carl Jung já alertava: a sombra não é o inimigo, mas o espelho onde se refletem as partes que negamos. Mas o que acontece quando esse espelho se estilhaça nas mãos de um empata que mergulhou fundo demais na escuridão do narcisista? Imagine carregar no peito as dores que não são suas, sentir na pele feridas que nunca foram abertas pelo seu próprio punho. O empata sobrevive, mas sobrevive inteiro ou renasce fraturado. Há quem diga que esse mergulho rouba algo. Há quem sussurre que ele entrega um poder que poucos estão preparados para sustentar. O silêncio entre essas duas possibilidades é o que mantém muitos acordados na noite. O narcisista não oferece apenas feridas, oferece labirintos. E o empata, ao atravessá-los, descobre que a saída nunca está onde a razão aponta. Jung chamou esse encontro de confronto com a sombra, um rito silencioso que transforma ou consome. Mas será que, ao absorver a escuridão, o empata aprende a dançar com ela? Ou se perde no ritmo? Há uma metamorfose escondida nesse processo, um segredo que não se deixa nomear. O empata que sobrevive carrega algo que não tinha antes, uma cicatriz que não se apaga, mas que talvez esconda um mapa. Porém, todo mapa conduz a escolhas, se tornar guardião da luz ou portador da própria sombra. Mas quem decide isso? O empata ou a escuridão que ele abraçou? Você pode pensar que já conhece a resposta, mas cuidado, o que a mente acredita saber pode ser apenas uma defesa contra o abismo. Há perguntas que só encontram resposta dentro do próprio mergulho. E se você permanecer aqui até o fim, talvez descubra não apenas o que o empata se torna, mas também o que você mesmo esconde da sua própria sombra. O coração do empata nunca é silencioso. Ele pulsa com ecos que não são só seus, ressoando dores alheias, como se fossem lembranças gravadas em sua própria carne. É nesse espaço invisível que a sombra do narcisista encontra abrigo, infiltrando-se em cada fissura da sensibilidade, deixando rastros que não se apagam. O empata, ao tocar essa escuridão, não permanece o mesmo. Algo dentro dele racha, e a rachadura se torna um portal. Mas um portal para onde? Para uma queda sem fim ou para um nascimento que exige a morte de tudo o que era antes? Há uma estranha alquimia nesse processo, como se a luz e a escuridão disputassem o mesmo corpo. O empata que sobrevive ao encontro com o narcisista descobre que sua fragilidade era, na verdade, uma força disfarçada. Mas não é uma força serena, é um poder bruto, incômodo, quase selvagem. Um poder que assusta, porque nasce do contato direto com o abismo humano. Jung chamava esse confronto de individuação, o processo em que o ser se fragmenta para, em seguida, aprender a recompor-se em uma forma mais verdadeira. Mas o preço dessa verdade nunca é leve, e se aquilo que parecia destruição for, na realidade, uma iniciação, a sombra do narcisista não apenas fere, ela revela, expõe a ferida oculta que o empata sempre carregou, mas que se recusava a olhar. É como se o outro, em sua crueldade, fosse apenas o espelho distorcido que força o empata a encarar a própria sombra. E nesse instante, o jogo muda. A vítima percebe que sua dor não é apenas consequência, mas também chave. A pergunta que ecoa, no entanto, é: você está disposto a usar essa chave, mesmo sabendo que ela abre portas que jamais poderão ser fechadas? O corpo guarda a memória desses encontros. Uma sensação de aperto no peito, um arrepio inexplicável, uma lembrança que retorna nos sonhos sem aviso. Cada fragmento se acumula até se tornar insuportável. Mas é justamente quando parece que nada mais pode ser suportado que a metamorfose começa. O empata aprende a respirar dentro da dor, a caminhar em meio aos destroços, a transformar cicatrizes em trilhas, como se cada marca fosse uma bússola secreta apontando para algo que só pode ser descoberto por quem atravessou o fogo. Mas o fogo não queima apenas o que é frágil, ele incinera
ilusões. O empata que sai do outro lado já não acredita nas máscaras que antes o seduziam. Aprende a ver o vazio por trás do brilho, a mentira escondida na voz doce, a manipulação disfarçada de amor. Essa nova visão é um fardo e uma bênção. Fardo, porque impede o retorno à inocência. Bênção, porque liberta das correntes invisíveis que o prendiam. E aqui surge a grande contradição. Ao perder, o empata ganha. Ao ser ferido, ele desperta. Ao se quebrar, ele descobre que pode ser inteiro de um modo que nunca imaginou. A sombra do narcisista, ao ser absorvida, instala no empata um paradoxo. A consciência de que aquilo que destrói também pode construir. O que fazer com essa descoberta? Tornar-se guardião da própria luz ou aprender a usar a escuridão como ferramenta? Jung diria que negar a sombra é condenar-se a ser escravizado por ela, mas integrá-la é caminhar rumo à liberdade. Essa escolha, porém, não é feita na superfície. Ela se decide no silêncio da alma, naquele instante em que ninguém observa e em que cada lágrima se mistura ao medo de jamais se recompor. E nesse ponto, o empata já não é o mesmo. Ele se percebe atravessado por vozes internas, algumas suaves, outras violentas, todas disputando espaço dentro de si. É como habitar uma casa com múltiplos inquilinos, cada um exigindo ser ouvido. O caos parece insuportável, mas é no caos que se desenha uma nova ordem. Aos poucos, uma centelha surge, uma clareza que antes não existia, uma certeza de que, apesar da escuridão, há um caminho. Mas esse caminho não leva de volta, ele conduz sempre mais fundo, sempre adiante. Talvez seja esse o verdadeiro segredo. O empata que sobrevive não retorna ao ponto de partida. Ele carrega o peso do que viu, o som do que ouviu, a cicatriz do que sentiu. Mas dentro desse peso há também um poder que ninguém pode roubar. É um poder silencioso, que não precisa ser exibido. Um poder que apenas existe e que transforma a presença em algo diferente, quase magnético. Quem se aproxima percebe, mesmo sem entender. Ali há alguém que já atravessou o que muitos temem nomear. Mas essa transformação não é o fim, é apenas a abertura de um ciclo mais profundo. Porque o empata, agora alterado, precisa decidir como viver com o que carrega. Vai se tornar prisioneiro da sombra que absorveu, repetindo o ciclo que o feriu? Ou vai aprender a transmutar o veneno em antídoto, a escuridão em clareza, a dor em sabedoria? A resposta não está no intelecto, está no sangue, no coração, na respiração que insiste em continuar. E enquanto essa escolha não é feita, o empata caminha em um território liminar, um espaço entre mundos. Nem mais vítima, nem totalmente livre, nem mais inocente, nem ainda completo. Um estado de transição em que cada passo é teste e cada silêncio é revelação. É nesse terreno instável que a verdadeira jornada começa. Uma travessia onde não existe volta, apenas mergulho cada vez mais profundo no mistério da própria sombra. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro. Digital Guia Prático e Chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há momentos em que o empata, após sobreviver ao contato com o narcisista, se olha no espelho e não reconhece mais o próprio reflexo. Não é apenas a imagem física que parece diferente, mas a sensação interna de que algo foi arrancado, substituído, remoldado à força. Esse estranhamento é um dos sinais mais fortes de que a sombra já não está apenas fora, mas habita dentro como um sussurro constante. E a pergunta que ecoa é: essa nova presença é inimiga ou aliada? O narcisista, em sua essência, é mestre em projetar. Ele despeja sobre o empata tudo aquilo que não suporta em si mesmo: raiva, vazio, medo, desprezo. O empata absorve, acreditando que é dele, carregando culpas que não nasceram em sua alma. Mas a sobrevivência traz uma revelação inquietante. Ao perceber que parte dessa escuridão não lhe pertence, o empata começa a
separar o que é dele do que foi imposto. Esse processo, porém, não acontece sem dor. É como arrancar espinhos, gravados profundamente na pele, sabendo que cada um deles abriu uma ferida que mudará para sempre sua textura. O corpo e a mente não esquecem o veneno. Ainda que o empata tenha se libertado fisicamente, as marcas invisíveis continuam atuando como correntes silenciosas. Pesadelos, gatilhos, memórias intrusivas, como se o narcisista ainda vivesse dentro dele, ocupando espaço em sua psique. Jung afirmava que aquilo que rejeitamos em nós mesmos retorna de forma distorcida. Talvez por isso, mesmo longe, o empata ainda sinta a presença do outro em sua sombra. E é nessa luta que nasce uma estranha transformação. A consciência de que só integrando esse lado é possível recuperar a própria soberania. Mas como se integra algo que parece tão nocivo? Essa é a travessia mais árdua. O empata precisa encarar as imagens internas que evitou por toda a vida, aquelas partes que até o encontro com o narcisista estavam ocultas. O sofrimento que parecia ser apenas externo revela-se como um espelho para dores antigas, talvez herdadas, talvez esquecidas. E nesse confronto, o empata descobre que não foi o narcisista quem criou a escuridão, mas apenas quem a despertou. O inimigo, então, muda de rosto. A partir daí, a sensação é de estar perdido em um labirinto onde cada corredor conduz a um novo espelho. O empata caminha, acreditando que busca saída, mas a cada passo se depara apenas com mais reflexos. É sufocante, quase enlouquecedor. Mas dentro dessa repetição existe uma mensagem. A saída não é externa, mas interna. Não se trata de fugir do reflexo, mas de aprender a olhar para ele sem se quebrar. E é nesse olhar que surge a possibilidade de uma liberdade inédita. O silêncio torna-se então companheiro, um silêncio denso, às vezes doloroso, mas necessário. No silêncio, as vozes internas se manifestam e o empata passa a distinguir quais pertencem ao passado e quais nascem no presente. Essa escuta revela padrões, dependências, fragilidades escondidas. O que antes era confusão, aos poucos se organiza em um mosaico, ainda caótico, mas com contornos reconhecíveis. É nesse ponto que a sombra começa a se revelar não como inimiga, mas como professora. Ainda assim, o empata sente medo, porque aceitar a sombra significa admitir que dentro dele também existe crueldade, frieza, manipulação, egoísmo. Reconhecer isso não é simples. É quase como trair a própria identidade de bondade, como se fosse impossível ser sensível e, ao mesmo tempo, sombrio. Mas Jung ensinava: aquilo que negamos em nós se torna tirano em nossa vida. Integrar essas qualidades não significa vivê-las cegamente, mas ter consciência de que estão lá, prontas para serem usadas de forma consciente. Nesse momento, uma dualidade profunda toma conta do empata. De um lado, a tentação de usar a sombra como arma. De outro, a possibilidade de transformá-la em sabedoria. A dor de ter sido manipulado pode despertar o desejo de manipular. A ferida de ter sido controlado pode acender a vontade de controlar. É nesse ponto de tensão que a verdadeira escolha acontece. Porque sobreviver não é apenas resistir, é decidir o que fazer com o poder que nasce da sobrevivência. O empata então percebe que, ao absorver a escuridão, ele ganhou acesso a algo raro, a capacidade de enxergar o invisível. Ele passa a reconhecer padrões sutis, intenções escondidas, máscaras sociais. Essa visão é assustadora porque desmascara até os que ele amava, até as partes de si mesmo que queria manter ocultas. Mas é também libertadora, porque devolve autonomia. O que antes era cegueira agora é visão penetrante, e é nesse estágio que a metamorfose começa a ganhar forma real. O empata não é mais apenas aquele que sente demais, mas aquele que sabe. E esse saber carrega um peso imenso, a consciência de que nunca mais poderá viver no conforto da ilusão. Ele se torna um ser liminar, habitando entre a luz e a sombra, condenado a enxergar o que outros não veem,
Mas seria isso uma maldição ou um chamado? Essa é a pergunta que permanece aberta, ecoando como um sussurro que insiste em não calar. Há um instante em que o empata, já atravessado pela dor e pela revelação, sente como se estivesse suspenso entre mundos. Não pertence mais ao lugar de inocência que habitava, mas também não se encaixa inteiramente no território da sombra. É um estado liminar, incômodo, onde cada respiração parece carregar o peso de escolhas que ainda não foram feitas. Esse entre-lugar é o verdadeiro campo de batalha. Não há inimigo externo a ser vencido, apenas um confronto interno que se repete a cada olhar para dentro. E é nesse território que o empata começa a perceber o paradoxo. Quanto mais tenta se proteger da escuridão, mais ela se fortalece. Quanto mais a rejeita, mais se vê possuído por ela. Jung dizia que a sombra só perde o poder quando é reconhecida. Mas reconhecer é doloroso, é admitir que dentro de si existem sementes de tudo aquilo que o feriu. O empata descobre, então, que não é apenas vítima, mas também portador das mesmas forças que o quase destruíram. Essa consciência dilacera, mas também liberta. As memórias surgem como fantasmas. Olhares que feriram, palavras que dilaceraram, silêncios que sufocaram. Cada lembrança parece reviver no corpo, como se o tempo não tivesse passado. Mas nesse retorno, o empata aprende a distinguir o que é memória do outro e o que é criação da sua própria mente. Esse processo é como cavar com as mãos nuas em um solo duro, revelando camadas esquecidas de si. O que emerge não é apenas dor, mas também uma centelha de verdade que sempre esteve ali, oculta sob o entulho. E nesse mergulho, um novo incômodo aparece. A sensação de que a sombra não é um acidente, mas um chamado. Como se o encontro com o narcisista tivesse sido inevitável, parte de um roteiro maior que a consciência humana não consegue decifrar de imediato. Essa percepção pode gerar raiva, mas também pode despertar uma estranha aceitação. O empata começa a se perguntar: e se tudo isso não foi apenas uma tragédia, mas uma iniciação para um caminho que jamais teria ousado trilhar sozinho? O corpo se torna o primeiro templo dessa descoberta. Cicatrizes emocionais reverberam em sintomas físicos, e o empata percebe que a cura não acontece apenas na mente. O peso nos ombros, o nó na garganta, o cansaço sem motivo, tudo são sinais de que a sombra também se instala no corpo. Escutar esses sinais é como decifrar um idioma secreto. E pouco a pouco o empata entende que cada dor é também uma mensagem, cada limite é também uma instrução. Nesse ponto, o silêncio volta a desempenhar papel central. Mas agora já não é um silêncio sufocante, é um espaço fértil. O empata começa a encontrar paz em estar consigo, mesmo quando a mente grita. Aprende a respirar dentro do caos, a sustentar o vazio sem correr para preenchê-lo com distrações. E nesse espaço nasce algo novo, uma intimidade com a própria sombra. Não mais um medo paralisante, mas uma relação de escuta, quase de parceria. Essa intimidade, no entanto, traz riscos. O empata percebe que pode escolher seguir os rastros da sombra para dominar, manipular, controlar. A tentação é real, porque agora ele enxerga mecanismos invisíveis que antes o feriam e sente que poderia usá-los a seu favor. Esse é o ponto de maior perigo, transformar-se naquilo que mais o feriu. O abismo, como dizia Jung, sempre devolve o olhar. Mas é exatamente aí que nasce a verdadeira prova. Resistir a essa sedução ou sucumbir a ela. E no fundo, a resposta não é apenas racional, é visceral, nasce do coração. O empata descobre que, apesar de tudo, ainda existe uma centelha de compaixão que não foi apagada. Essa compaixão não é ingênua, não é a mesma que o colocou em risco antes. É uma compaixão temperada pelo fogo da dor, consciente das armadilhas, firme o suficiente para não se confundir com submissão.
É nesse ponto que o empata entende. Sobreviver não foi o fim, mas a preparação para uma nova forma de existir. A partir daí, a vida deixa de ser apenas sobre escapar do narcisista. Passa a ser sobre construir um novo modo de ser no mundo. Cada interação torna-se teste, cada relação torna-se espelho, cada silêncio torna-se oportunidade de escuta. O empata se torna um explorador da própria psique, alguém que aprendeu a caminhar no escuro sem perder de vista a chama interior. Esse aprendizado não é rápido nem fácil, mas é irreversível. E ao compreender isso, surge um sussurro interno. Talvez o verdadeiro poder não esteja em rejeitar ou absorver totalmente a sombra, mas em aprender a dançar com ela. Uma dança perigosa, mas também reveladora, que exige equilíbrio constante entre luz e escuridão. Essa dança não tem fim, não tem palco fixo, não tem espectadores. É íntima, silenciosa e eterna. E cada passo dado nesse compasso leva o empata mais fundo naquilo que Jung chamaria de totalidade, o encontro inevitável com o próprio self. Há um ponto em que o empata percebe que a sobrevivência não foi apenas um ato de resistência, mas uma espécie de renascimento doloroso. É como se tivesse atravessado um rio de sombras e emergido em outra margem, molhado de memórias, marcado por cicatrizes, mas respirando um ar diferente. Essa sensação de recomeço, no entanto, não traz apenas alívio. Ela vem acompanhada de um peso, a consciência de que nada será como antes. O empata olha para o mundo e já não enxerga o mesmo cenário. Cada gesto, cada olhar, cada silêncio carrega uma profundidade que antes passava despercebida. Esse novo olhar é ao mesmo tempo dádiva e maldição. Dádiva porque permite perceber o que está oculto, sentir o que os outros tentam esconder, antecipar movimentos invisíveis. Maldição porque a sensibilidade se intensifica e junto dela vem a solidão de quem sabe demais. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E o despertar do empata o coloca em uma posição estranha. Desperto demais para retornar ao sonho, mas ainda vulnerável demais para suportar a verdade sem estremecer. Nesse estado, o empata passa a confrontar não apenas o narcisista externo, mas o narcisista interno. Aquele fragmento de si que deseja poder, reconhecimento, controle. O choque é devastador, porque desmonta a narrativa confortável de ser apenas vítima. O empata percebe que dentro dele também há um desejo de dominar, de manipular, de inverter os papéis. Esse reconhecimento é cruel, mas também libertador. Ninguém é inteiramente luz. A sombra não pertence apenas ao outro, ela pulsa em todos nós. E é nesse reconhecimento que o empata começa a se fragmentar novamente. Não uma fragmentação destrutiva, mas alquímica. Cada parte da sua psique começa a se mostrar como é. O lado que ama demais, o lado que teme ser abandonado, o lado que inveja, o lado que deseja ferir. A mente, antes dividida em bem e mal, começa a se dissolver em camadas de complexidade. Essa visão, embora assustadora, traz um tipo de verdade impossível de ignorar. O empata começa a se tornar inteiro justamente ao aceitar sua própria multiplicidade. Mas a aceitação não acontece de uma vez. Há recaídas, resistências, momentos de negação. O empata sente vontade de fugir, de apagar tudo, de retornar à ilusão confortável. Só que a ilusão já não o recebe. Uma vez que a sombra foi vista, não pode mais ser esquecida. É como tentar fechar os olhos diante de uma ferida aberta. O corpo continua a gritar. A realidade exige coragem, e essa coragem é construída passo a passo, dentro das quedas e dos retornos. O silêncio, mais uma vez, se torna guia. O empata
Descobre que não é no barulho das respostas prontas que encontra cura, mas no espaço entre uma pergunta e outra. O silêncio é como um útero escuro, onde a nova versão dele está sendo gestada. Ali, ele aprende a suportar a espera, a escutar, a si mesmo sem se distrair com as vozes externas. Esse silêncio é aterrorizante para quem nunca parou, mas é também o único lugar onde a metamorfose pode acontecer. E dentro desse silêncio, memórias antigas vêm à tona, não apenas do narcisista, mas de toda uma vida de padrões repetidos. O empata percebe que o encontro com a escuridão foi apenas o ápice de uma história muito maior, escrita desde cedo. Ele revisita lembranças de infância, gestos de rejeição, olhares de abandono, pequenas feridas que, acumuladas, prepararam o terreno para a grande ferida. Essa consciência não destrói, ao contrário, ela organiza. O empata começa a ver o fio que conecta tudo, e nesse fio há uma espécie de mapa. Esse mapa, no entanto, não aponta para fora. Ele não mostra como evitar o próximo narcisista, nem como escapar da dor futura. Ele aponta para dentro, para o território que sempre foi evitado. Cada linha do mapa é uma cicatriz, cada curva é uma lembrança, cada marca é uma escolha feita. O empata começa a entender que a sobrevivência não é sobre eliminar a sombra, mas sobre aprender a segui-la até o núcleo do ser. Esse é o caminho que Jung chamava de individuação, o processo de se tornar quem realmente se é. Nesse estágio, surge uma sensação paradoxal de liberdade e prisão. Liberdade, porque o empata já não se ilude com máscaras externas. Prisão, porque não pode mais se libertar da própria consciência. Esse paradoxo, porém, é fértil. Ele obriga o empata a viver de maneira mais atenta, mais profunda, mais verdadeira. Nada é leve demais, nada é raso demais. Tudo se torna uma oportunidade de olhar mais fundo, e ainda que doa, a beleza nessa profundidade. E assim, o empata começa a pressentir que o que parecia ser o fim, a destruição causada pela sombra do narcisista, pode ser, na verdade, a abertura de um novo ciclo. Não um ciclo fácil ou iluminado, mas um ciclo de autenticidade. Ele não é mais o mesmo e nunca mais será. Essa irreversibilidade é assustadora, mas também é o selo de sua transformação, porque sobreviver à sombra não é apenas resistir, é ser remodelado por ela. É nascer de novo com olhos que jamais voltarão a se fechar. O empata que atravessa esse processo começa a carregar no olhar um traço difícil de descrever. Não é apenas dor, nem apenas sabedoria. É como se em seus olhos houvesse o reflexo de um abismo que ele já percorreu, mas também a centelha de uma chama que se recusou a apagar. Essa presença desperta estranhamento nos outros. Alguns se sentem atraídos, como se tocados por uma força magnética. Outros se afastam, incomodados por perceberem que estão diante de alguém que enxerga além das máscaras. É como se a aura do empata fosse marcada pelo contraste entre fragilidade e poder oculto. Mas essa nova sensibilidade cobra um preço. O empata percebe que não pode mais viver em ambientes rasos, que conversas superficiais o ferem mais do que o silêncio, que vínculos sem verdade drenam sua energia como um veneno lento. Há uma seletividade que nasce quase sem escolha. O corpo rejeita o falso, a alma repele o vazio. Isso traz solidão, mas também um tipo de pureza no encontro com os poucos que permanecem. Cada laço verdadeiro se torna sagrado, cada palavra honesta se torna alimento. No entanto, a sombra não desaparece. Ela continua ali, espreitando como uma companheira inevitável. O empata entende que não se trata de vencê-la, mas de negociar com ela todos os dias. Há dias em que a sombra sussurra mais alto, tentando convencê-lo de que é inútil lutar. Há dias em que a luz se impõe e a transforma em silêncio. Essa dança interna é constante e é nela que reside a verdadeira batalha, não contra o narcisista, mas contra as próprias tentações de repetir o ciclo. E quando a tentação surge, ela vem disfarçada de justiça. O empata sente a vontade de devolver na mesma moeda, de usar o conhecimento adquirido para manipular,
de finalmente inverter o jogo. A linha que separa cura e destruição é tênue, quase invisível, e é nesse limite que o empata se testa todos os dias. Escolher a consciência em vez do impulso, a criação em vez da repetição, a integridade em vez da vingança. Esse não é um caminho heróico no sentido clássico. É um caminho árduo, feito de escolhas silenciosas que ninguém aplaude. Ainda assim, há recompensas ocultas. O empata descobre uma força que nunca suspeitou possuir. A capacidade de suportar. Suportar a dor, suportar a ausência, suportar a incerteza. E nessa resistência silenciosa, algo raro floresce. A coragem de existir sem precisar se dissolver. No outro, essa autonomia é nova e assusta, mas também é libertadora. O empata percebe que pode sentir sem ser engolido, pode amar sem se perder, pode cuidar sem se anular. É nesse ponto que ele começa a experimentar uma sensação estranha, a de que talvez a sombra não seja inimiga, mas parte de uma arquitetura maior da alma. Como se a escuridão fosse a argila necessária para moldar a profundidade da luz. Essa percepção não elimina a dor, mas dá sentido a ela. O empata entende que sobreviveu não apesar da sombra, mas através dela, que sua identidade não é apenas feita de doçura, mas também da dureza que o manteve vivo. A cada passo, essa consciência o transforma em alguém mais difícil de manipular. O olhar que antes se encantava com promessas vazias, agora enxerga fissuras. A mente que antes acreditava em discursos perfeitos, agora percebe as contradições. O coração que antes se entregava sem reservas, agora aprendeu a reconhecer sinais de perigo. Isso não o torna frio, mas lúcido. E essa lucidez é a arma invisível que nenhum narcisista pode mais roubar. Mas essa arma também pesa. O empata sabe que nunca mais experimentará a ingenuidade de antes. E às vezes sente falta dela. Sente saudade de acreditar cegamente, de se entregar sem pensar, de amar sem medo. Só que esse tempo passou, e o luto dessa perda é silencioso. Carregar consciência é carregar um fardo, mas é também carregar uma coroa invisível, feita não de glória, mas de verdade. No fundo, ele percebe que a pergunta já não é mais quem eu era antes, mas quem estou me tornando agora. Essa transição é viva, inacabada, cheia de incertezas. E o empata sabe que cada dia traz novos testes, novos reflexos, novos confrontos com a sombra. Ele já não busca finais fáceis, porque entendeu que essa jornada não tem fim. O que existe é o movimento, a travessia, o aprendizado contínuo. E enquanto caminha, o empata sente que há algo ainda não revelado. Um segredo que permanece oculto, esperando o momento certo para se mostrar. Como se a própria sombra guardasse em silêncio a chave de uma transformação maior. E essa chave, embora próxima, ainda não foi girada. O empata respira fundo, sente o peso e a promessa desse mistério e continua avançando, sabendo que cada passo o leva mais fundo, mas também mais próximo daquilo que sempre esteve destinado a descobrir. O empata, nesse ponto da travessia, começa a se dar conta de que a escuridão absorvida não é apenas um traço do passado, mas uma presença viva que respira junto com ele. Às vezes, ela se manifesta como silêncio pesado, outras vezes como um impulso súbito que parece não ter explicação. Ele percebe que não há como arrancá-la, apenas aprender a conviver com ela, e isso exige uma atenção quase sacerdotal. Cada emoção se torna um altar, cada pensamento um ritual secreto onde luz e sombra se encontram sem nunca se anular. Essa convivência, porém, traz uma estranha sensação de dualidade. De dia, o empata parece comum aos olhos dos outros, mas à noite, quando o mundo se cala, a escuridão sussurra segredos que ninguém mais pode ouvir. É nesse silêncio noturno que ele se lembra de cada palavra cruel, de cada manipulação, de cada gesto de desprezo. Mas ao invés de ser esmagado por essas memórias, ele começa a decifrá-las. Descobre que por trás de cada ferida havia uma lição codificada, como se a própria dor fosse uma linguagem antiga, destinada apenas a quem ousa sobreviver.
E é nesse processo que o empata começa a perceber uma força diferente dentro de si, a capacidade de olhar para a mentira sem acreditar nela, de atravessar o caos sem se dissolver, de carregar a dor sem se tornar prisioneiro dela. Essa força não vem da luz, mas da própria sombra que o tentou destruir. É como se o veneno, ao ser absorvido, tivesse se transformado em antídoto. Mas o empata sabe, antídotos não o tornam imune, apenas lhe dão o poder de reconhecer os sintomas antes que seja tarde demais. Esse novo poder, contudo, o isola, porque quem não atravessou a sombra não compreende a profundidade de quem voltou dela. O empata se sente estrangeiro em meio a conversas superficiais, exilado no meio da multidão. Ele percebe sorrisos falsos, palavras ocas, intenções mascaradas, e isso cria uma solidão cortante. Mas essa solidão, ao mesmo tempo, abre espaço para algo maior. Uma intimidade radical consigo mesmo, como se finalmente tivesse encontrado a única companhia que jamais poderá abandoná-lo. E nessa intimidade surgem perguntas que antes eram insuportáveis. E se o narcisista foi apenas um mensageiro? E se a escuridão que tanto o feriu tinha, em algum nível, a função de moldá-lo? Essa ideia é perturbadora porque desafia a narrativa da injustiça, mas também é libertadora porque oferece sentido ao sofrimento. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos aparece no mundo como destino. O empata começa a suspeitar que o encontro com a sombra não foi acaso, mas inevitabilidade. Nesse ponto, a mente se divide. Uma parte deseja agarrar-se à dor como justificativa eterna. Outra deseja soltá-la como um balão que desaparece no céu. Essa divisão dói, porque significa que ainda há correntes invisíveis segurando o coração. Mas o empata já não é o mesmo. Ele sabe que mesmo que escolha manter-se preso, já carrega a chave em suas próprias mãos. O dilema não é mais se existe saída, mas quando terei coragem de atravessá-la. E enquanto essa decisão não é tomada, a vida segue apresentando provas. Cada nova relação traz ecos do passado, cada olhar traz reflexos de antigas feridas. O empata aprende que a sombra não é apenas lembrança, ela se repete, insiste, retorna de formas diferentes até que finalmente seja compreendida. É como se o universo estivesse sempre testando: você realmente aprendeu ou apenas sobreviveu? Essas repetições não são castigo, mas oportunidades de transmutação. Há, no entanto, momentos em que a sombra se mostra com uma beleza estranha. O empata percebe que sua dor o tornou capaz de sentir o mundo de forma mais intensa. A música vibra mais fundo, os encontros simples ganham profundidade, o silêncio carrega camadas de significado. Essa sensibilidade ampliada é o outro lado da moeda do sofrimento. O empata se descobre capaz de tocar a vida com mãos mais conscientes, como se cada instante fosse tecido de uma delicadeza invisível. Mas a transformação ainda não se concluiu. Algo permanece em suspenso, como uma revelação que se aproxima, mas ainda não se entrega. O empata sente no corpo essa expectativa, como quem pressente uma tempestade no horizonte. Ele sabe que o que já viveu não foi em vão, mas também percebe que não chegou ao fim da travessia. A sombra ainda guarda algo que não foi revelado, e esse segredo lateja dentro dele, esperando o momento exato para emergir. E assim ele caminha, entre a dor e a promessa, entre o silêncio e o grito, entre o que já morreu e o que ainda está nascendo. Cada passo é pesado e leve ao mesmo tempo, cada respiração é ferida e cura. E no fundo, mesmo sem admitir, o empata intui. O que ele se tornará depois de sobreviver à escuridão ainda não está definido. A história segue sendo escrita e a última palavra ainda não foi pronunciada. O empata, ao avançar nessa travessia, começa a notar que a sombra não se dissolve com o tempo, ela se refina. Antes, era um peso bruto, uma presença sufocante que parecia devorar cada gesto. Agora, ela se torna mais sutil, mais silenciosa, como um perfume que permanece no ar mesmo depois que a chama se apaga. Essa sutileza é perigosa, porque pode ser
confundida com ausência, mas na verdade é a forma mais profunda de presença. O empata entende que não se trata de derrotar a sombra, mas de reconhecer suas metamorfoses constantes. Há instantes em que ele sente que já não distingue se a escuridão que habita vem do narcisista ou se sempre esteve ali, adormecida em seu interior. Essa dúvida corrói e liberta ao mesmo tempo, porque destrói a narrativa de que o outro foi a causa absoluta, mas também oferece a chance de resgatar o poder perdido. Se a sombra sempre existiu, então ela pode ser integrada. Se foi apenas despertada, então cabe a ele escolher o que fazer com esse despertar. É nesse limiar que surgem memórias distorcidas. O empata revisita diálogos que não sabe mais. Se aconteceram como se lembra, sensações que parecem misturar realidade e fantasia. É como se a sombra reorganizasse o passado para testar sua clareza. Jung dizia que aquilo que é inconsciente governa a vida como destino. O empata percebe que, enquanto não iluminar essas memórias, continuará sendo jogado de um lado para o outro por forças que acredita externas, mas que na verdade nascem de dentro. O corpo também participa dessa dança. Às vezes, um simples toque faz emergir lembranças enterradas, como se a pele guardasse arquivos secretos que a mente tentou apagar. Outras vezes, um silêncio prolongado desperta ansiedade, porque lembra os silêncios manipuladores do passado. O empata se vê reagindo a sinais invisíveis, como se estivesse preso a uma música que só ele ouve. E, no entanto, nesse reconhecimento do corpo, há um caminho de cura. Aprender a reescrever a resposta, a respirar onde antes sufocava, a permanecer onde antes fugia. No meio desse processo, surge uma inquietação mais profunda. E se a verdadeira armadilha não for a dor em si, mas o apego a ela, o empata percebe que, em algum nível, acostumou-se à ferida, quase como se ela fosse uma identidade. Viver sem essa dor pode parecer assustador, como se fosse perder o único fio que o conecta ao que passou. É nesse ponto que a sombra revela seu truque mais cruel, convencer o empata de que não existe vida sem ela. E ainda assim, em meio ao caos, há lampejos de algo novo. Um instante de paz inesperada, um sorriso que brota sem razão, uma sensação de leveza que atravessa como um raio breve. Esses momentos parecem pequenos demais para mudar tudo, mas são sinais de que há um horizonte além da escuridão. O empata percebe que a sombra não o aprisiona totalmente. Ela apenas o testa, esperando para ver se ele ousa acreditar na possibilidade da luz. Esse acreditar, no entanto, não é simples. Cada vez que surge esperança, a mente tenta sabotá-la. Com lembranças, lembre-se do que aconteceu. Não confie, não se entregue. É como se a sombra fosse guardiã de um portal, exigindo provas constantes de coragem. O empata aprende que atravessar esse portal não é um ato único, mas uma repetição diária, uma escolha contínua. E cada escolha, mesmo pequena, é uma vitória invisível. Mas essa vitória não tem aplausos. É silenciosa, íntima, solitária. É acordar e decidir respirar mais fundo. É olhar para dentro e não fugir. É reconhecer a escuridão e ainda assim escolher caminhar. Não há glória externa nesse processo, há apenas a construção de uma fortaleza interior, tijolo por tijolo, lágrima por lágrima. E aos poucos, o empata percebe que essa fortaleza não o separa do mundo, mas o ancora nele de uma forma mais sólida. Mesmo assim, a sombra continua presente como um lembrete de que o caminho não está completo. Ela observa, espera, provoca. O empata já não se desespera diante dela, mas também não a subestima. Sabe que basta um descuido para ser engolido novamente. Essa vigilância constante pode ser exaustiva, mas também é o que o mantém desperto. O preço da consciência é a atenção. E nesse estado de vigília, o empata intui que o maior segredo ainda não foi revelado. Algo se esconde atrás da
própria sombra, algo que talvez só se mostre quando ele estiver pronto para suportar não apenas a dor, mas também a imensidão da sua própria luz. E essa revelação permanece em suspenso, como um eclipse prestes a se desfazer, iluminando o que sempre esteve oculto. Há momentos em que o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra, e este é um deles. O empata que atravessou a noite escura da alma não retorna como quem volta de uma viagem, mas como quem renasce com olhos diferentes. Tudo o que antes parecia sólido se dissolve, e o que parecia invisível agora se revela em cada gesto, em cada detalhe. É nesse contraste que a verdadeira transformação se instala, não como resposta, mas como presença. A sombra que antes era prisão agora se insinua como guia, lembrando que não existe luz sem escuridão, nem cura sem confronto. Cada cicatriz se torna um símbolo secreto, gravado no corpo e na memória, não para ser escondido, mas para ser honrado. O empata descobre que aquilo que sobreviveu dentro dele é mais profundo do que a dor. É a capacidade de existir mesmo quando tudo parecia perdido. Esse existir carrega a marca de quem viu o abismo de perto. Não há mais ingenuidade, mas também não há amargura. Há um olhar que reconhece o humano em toda a sua imperfeição, que compreende que dentro de cada um há um narcisista em potencial e um empata em potência. E ao perceber isso, o empata deixa de ser apenas vítima ou sobrevivente, torna-se guardião da própria inteireza. O peso da jornada não desaparece, mas se transforma em densidade. É como caminhar com uma pedra preciosa escondida no bolso. Ela pesa, mas também brilha. O empata carrega em si a prova viva de que a sombra pode ser atravessada sem que a chama se apague. E esse brilho discreto, silencioso, é o que o torna inesquecível para aqueles que cruzam seu caminho. E quando a solidão o visita, porque ela sempre volta, o empata já não a teme. Ele a acolhe como se acolhe uma velha amiga, porque entende que é na solidão que a sombra sussurra seus maiores segredos. O vazio já não é ausência, mas espaço fértil, onde novas formas de ser podem nascer. É nesse espaço que a alma encontra repouso e, paradoxalmente, força. Jung dizia que ninguém se ilumina, imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. O empata, ao sobreviver ao narcisista, se torna testemunha viva dessa verdade. Não é que a luz tenha vencido, mas que a escuridão foi integrada, transformada, ressignificada. Essa integração é o que dá ao empata a rara habilidade de ver o invisível e sentir o indizível. E assim, a vida deixa de ser sobre fugir da sombra ou buscar desesperadamente a luz. Ela passa a ser sobre habitar o espaço entre ambas, dançando no fio tênue que as conecta. O empata se torna um viajante desse limiar, consciente de que cada passo é um risco e também uma revelação. Ele não precisa mais de certezas, porque aprendeu a confiar no mistério. Talvez a verdadeira vitória não esteja em sobreviver, mas em carregar dentro de si a memória da travessia sem permitir que ela o defina. O empata não é a dor que sofreu, mas a consciência que floresceu a partir dela. É essa consciência que se torna farol, não apenas para si mesmo, mas para todos que ainda caminham perdidos na noite. E nesse instante uma pergunta permanece, vibrando como eco. Quem você se tornará quando olhar para a sua própria sombra e não desviar os olhos? Essa pergunta não pede resposta imediata, porque a resposta não está nas palavras, mas no modo como cada um escolhe viver após ouvir o chamado. Se esta jornada ressoou em você, não permita que ela se perca no esquecimento. Deixe sua marca nos comentários. Compartilhe com quem precisa ouvir. Inscreva-se para continuar caminhando ao lado desta comunidade que busca luz na escuridão. Porque talvez o próximo passo da sua transformação esteja escondido não no que você já sabe, mas no que ainda ousa descobrir. E lembre-se, a sombra não é o fim, é apenas o começo de quem você pode se tornar.